Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula aqui, é porque infelizmente alguma coisa aconteceu e vocês não puderam comparecer à sala de aula. Sendo assim, vamos ao assunto. Vamos agora falar a parte 2 do conceito de estatística quando eu estou me referindo a medidas, tá? Para que você assista essa aula, assista a parte um, para que vocês possam entender as chamadas medidas de posição. Tá? A partir delas é que a gente vai fazer a menção aqui, nessa segunda parte. Vamos lá, então. Na primeira aula, como eu disse, nós falamos das chamadas medidas de posição. Nessa aula agora, nós vamos falar das chamadas medidas de dispersão. O que seriam medidas de dispersão? Para que nós a utilizamos? Tá bom? E como é que elas são calculadas? Vamos lá, então. Como eu já mencionei na aula passada, a gente falou na medida que representa a posição central, ou seja, os valores que dão ideia para a gente de equilíbrio. Ó, esse número aqui, tá, feito por meio da média, da mediana e da moda, dá o equilíbrio de como os valores estão sendo apresentados para a gente, tá? O equilíbrio, ó. Eu entendo no seguinte da média. Eu entendo que esse daqui é o valor equilibrado de todos que aqui estão. A mediana divide exatamente na metade. Ó, a partir desse número, se eu olhar para a esquerda e para a direita, eu vou ver a mesma quantidade de valores. E a moda diz para a gente, ó, de todos os valores que aparecem aqui, esse é o que está aparecendo por mais vezes. Tá bom? Só que isso não diz para a gente, a partir dessas medidas de posição, como realmente todos os valores são apresentados. Como assim, professor? Ter uma média não me diz quais são os números que estariam como que adentram no meu cálculo, por assim dizer. Saber da mediana não me diz os valores que vêm antes e depois. Só me diz ó, que esse número divide de forma igualitária a mesma quantidade dos valores à esquerda e à direita, ou no sentido antes e depois. E a moda só diz para a gente a quantidade que mais aparece, mas ele não me diz a ideia de, certo, a partir daqui, de quanto número foi ou veio. Sendo assim, para que a gente comece a ter ideia de como a gente analisa esses números que vão um pouquinho para lá e para cá, eu vou começar mostrando um exemplo que aí está. Imagina que eu peguei alguns grupos, tá bom? E deles eu calculei as notas que aí estão. Por exemplo, no grupo A, vocês vão ver as notas variando, ó, 3, 4, 5, 6 e 7. No grupo B, 1, 3, 5, 7 e 9. No grupo C, todo mundo tirou 5 nas notas. No grupo D, ó, um aluno tirou 3, dois tiraram 5 e um tirou 7. E no grupo E, um aluno tirou 3, dois tiraram 5 e dois tiraram 6. Se eu for fazer a representação, só para ter ideia, qual é a média das notas de cada turno? Então a gente analisa. Você percebe que a média é 5. Tá? Se você somar todas as notas e dividir pela quantidade da soma, você vai ver que todas as médias aí vão ser 5. Mas, de novo, dizer que a média é 5 não quer dizer que você sabe todas as notas que apareceram. Então, é importante você ter uma ideia de quantas suas notas vão variar, tá bom? Então, notamos, então, a conveniência de serem criadas medidas que sumariamente a variabilidade de um conjunto de observações e que nos permitam, por exemplo, comparar conjuntos diferentes de valores com os dados acima, tá? Como assim? Vou mostrar para vocês uma ideia visual. Vamos lá. Nós temos o grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D e o grupo E. E para escrever, na vez de usar, é o grupo A, eu coloquei variáveis, tá bom? Se você der uma olhadinha lá, tem X, tem Y, tem W e por aí vai. Vamos lá identificar. Se você for olhar no primeiro grupo, a primeira nota que tinha lá era um 3.
Na segunda nota era 4. Na terceira nota, 5. Na quarta nota, é 6. E na última nota, é um 7. Tá? Fiz a escadinha aí só no sentido de descrever para visualizar melhor, tá bom, pessoal? Mas não necessariamente você precisa colocar uma escadinha. Eu poderia colocar primeira nota 6 e por aí vai. De todo jeito, se você fosse perceber, essa parte central aqui, ó, tá? O valor 5 como nota, tá me dando um equilíbrio. Na outra, eu tenho as notas, ó, 1, 3, 5, 7 e 9. Eu vou escrever aleatório. Primeira nota 7, segunda nota 1, terceira nota 9, quarta nota 5 e última nota 3, ó. Veja que agora, se eu fosse observar, pô, agora tá bem disperso, professor. Não ficou um escadinho igual o senhor tinha feito antes, ó. Assim ficou disperso. Mesmo assim, se eu for analisar, eu observo que o 5 é o equilíbrio. Por quê, ó? A distância do 5 por 7, ó, do 5 por 9, veja, eu tenho distâncias aqui, ó. Então, esse ponto 5 me dá uma ideia de distância. Na terceira nota, todo mundo tirou 5, e só são 4 notas, ó. 1, 2, 3, 4 notas. No grupo D, uma pessoa tirou 3, duas tiraram 5, tá? E uma tirou 7. E no grupo E, uma pessoa tirou 3, duas pessoas tiraram 5 e duas tiraram 6. Então, ao observar, ó, todos esses grupos, observa-se que o 5, ó, é o ponto de equilíbrio de todas elas. Tá? Como assim ponto de equilíbrio? Ó? O que eu ganho para cima é a mesma coisa com o que eu perco para baixo. Tá bom? Eu ganhei, ó, uma unidade, duas para cima, então ganhei 3. Só que para baixo eu perdi 3, ó, no grupo A. No grupo B, eu ganhei 2 com 4, ganhei 6 e aqui embaixo eu perdi 6. Como assim perdi? Ó? Do 5 para o 3 e do 5 para o 1, eu perdi 6 pontos. No último grupo, ó, não ganhei nada para cima e não ganhei nada para baixo. No D, ganhei 2 unidades subindo, perdi 2 unidades. E no último grupo, ó, perdi 2 unidades descendo e ganhei 2 unidades subindo. Ou seja, o valor 5 me dá um equilíbrio do que eu ganho e do que eu perco. A partir de o quê? Da média. Vamos voltar então lá para o slide. Dessa forma, quando eu vejo a ideia de ganhar e perder de forma equilibrada, é o que eu estou descrevendo aí como um critério frequentemente usado para tal fim, é aquele que mede a dispersão dos dados em torno de sua média. Ou seja, eu estou olhando o seguinte, a partir da média, o quanto eu ganhei e o quanto eu perdi. Tá? E duas medidas são as mais usadas. Essas medidas, que eu vou descrever mais à frente, são chamadas de desvio médio e variância. Como assim? Ele vai me dizer o quanto os valores, tá, vão se dispersar. Então, começo a dizer para vocês, dispersão é para que a gente entenda como é que os valores estão se, abre aspas, numa parte mais casual, se espalhando a partir da média. Então, o princípio básico é analisar os desvios das observações em relação à média. Como assim os desvios? Aquele cálculo que a gente fez, que é o seguinte, ó. Eu vou pegar a partir da média, tentar entender o quanto eu ganhei e o quanto eu perdi nas minhas análises. Então, desvio nada mais é do que a partir do centro, ou seja, da média, o quanto eu fui para mais ou para menos. O desvio é unicamente para esse entendimento. A partir da média, o quanto eu ganhei ou o quanto eu perdi. Como é que eu vou fazer essa conta, professor? É o que você está vendo aí, ó. O X é o valor que você tem. Digamos na nota, é o 3, é o 5, é o 7, é o 1. Então, é essa a sua nota.
tá? Esse x barrinha que aparece aí, como eu já mostrei anteriormente, isso é a média. Então, o desvio é a diferença do número que você tem até chegar na média. Então, você pode ter valores que são positivos e valores que são negativos. E a gente verifica nos grupos o seguinte, ó, no grupo A, eu tenho os seguintes desvios, ó, -2, -1, 0, 1 e 2. Como assim? Vamos voltar lá para o desenho que eu fiz ainda agora. Se você analisar a partir de cada média, vamos ver, ó, do grupo A, a primeira nota foi 3, então a partir da média você veja, ó, a média foi 5, eu perdi 2 unidades, ou seja, -2. É só para identificar se eu estou ganhando ou perdendo. Perdi 2 unidades. Do 5 para o 4, perdi uma, então -1. No próprio 5, nem ganhei nem perdi. Para o 6, ó, eu ganhei 1 unidade. E para o 7, ganhei 2. Por isso está lá, ó, -2, -1, 0, 1 e 2. Esses são os desvios, tá bom? Esses aqui são os desvios do grupo A. No grupo B você faz a mesma coisa, no grupo C. Você veja que no grupo C, ó, como todos os valores são iguais, eu nem subo nem desço, o desvio aqui é 0. Não existe, porque ó, é o número que você tem menos a média que você calculou. O número aqui, todo mundo vai ser 5, é o valor de x, tá? E a média, que é o x barrinha, também é 5. Em todos os grupos aqui, na verdade, a média calculada foi 5. E para cada grupo, o x vai mudar aqui, ó. Eu tenho x igual a 1, a 3, a 5, a 7 e a 9. Aí eu vou fazer o quê? 5 contas. 1 menos 5 vai dar -4. 3 menos 5 dá -2. 5 menos 5 dá 0. 7 menos 5 dá 2. 9 menos 5 dá 4. Então é fácil de vocês compreenderem que desvio nada mais é do que fazer uma conta de subtração do valor que você tem menos a média. Vamos voltar para a apostila? Então, tem os desvios aí. Facinho de compreender, tá? Mas, professor, e como é que eu vou saber se os desvios aí, se eles estão certos ou errados? Facinho eu calcular 1 e 5. Mas se eu calculasse um montão, como é que eu ia saber se eles estavam certos? Ou se eu pedir ao computador para calcular os desvios? Como é que eu vou saber se a resposta está certa ou errada? Da seguinte maneira, ó. Quando você somar todos os valores que você encontrou, a resposta sempre tem que dar igual a 0. Ou seja, a soma de todos os desvios sempre tem que dar igual a 0. E aí eu dou um exemplo aí, pegando o grupo A, se você somar os valores negativos e positivos, podem somar aí, o resultado dá 0. Tanto para o grupo A, o B, o C, o D e o E. Pode somar. A soma de todos os valores de cada grupo sempre dá igual a 0. Ou seja, a soma de todos os desvios sempre é igual a 0. Sabe, professor, eu calculei o desvio, mas isso vai me ajudar no quê? Porque é a mesma coisa de eu ter outro número. Eu só preciso observar eles. Não é? O que está lá? É verdade. Poucos números, posso olhar na tabela e entender fácil. Ó, eu posso dizer, ó, o maior número que eu ganhei é esse, o menor número que eu ganhei é esse. Tá bom? Eu posso fazer isso. O maior número que eu ganhei, o maior número que eu perdi. Vamos lá. Então, tecnicamente, a gente fez duas contas aí, tá? A primeira era calcular a média e depois era calcular o quê? Os desvios. Mas alguém pensou, disse, não, mas como é que isso vai servir a gente? Tá? Como é que a gente vai encontrar o quanto eu ganho e perco a partir da média? Até agora as contas, certo? É muita continha para fazer. Mesmo sendo 5, a pessoa pode ficar chateada. E alguém pensou o seguinte, beleza, que tal a gente tentar encontrar a média desses desvios? O quanto eu ganhei e perdi. Se eu posso encontrar a média para todos os números,
Por que eu não posso encontrar a média para esses desvios? E outra pessoa, beleza, boa, vamos encontrar a média disso aí também? Só que ele pensou em duas contas diferentes. A primeira é a seguinte, ó, ele colocou todos os valores de desvio dentro de módulo para encontrar o quê? Os valores positivos e somar todos eles. Mas, professor, por que ele encontrou os valores positivos aí? Vamos voltar lá para a figura. De aulas anteriores, eu informei para vocês que os símbolos de mais e menos é apenas para identificar para a gente se a gente está ganhando alguma coisa ou se a gente está perdendo alguma coisa. Isso é o quê? Um valor que eu tenho mais ou menos que compreender se eu estou ganhando ou perdendo. Só que agora eu quero encontrar uma média de valores. E o que é que tem isso a ver, professor? Vamos lá. Se eu descer, eu perdi 2 unidades, ou seja, seria menos 2. Desse símbolo, do 5 para o 3 e do 5 para o 7, eu ganhei 2 unidades. Mas me diga uma coisa, a distância do 5 para o 3 não é a mesma distância do 5 para o 7? Estou falando de distância. É sim. E qual é a média das duas distâncias? Se você pegar só do jeito que você estava, 2 positivo, e somar com negativo, menos 2, isso aqui dá quanto? 0. Você tem certeza que a média, tá, de distâncias de 5 para 3 e de 5 para 7 é 0? A média das distâncias? Não, professor, a média é 2. Ó. Eu ganhei 2 e perdi 2. Por isso que no chamado a soma do valor absoluto, ele está colocando todo mundo dentro de módulo. Tá bom? Ele está fazendo isso. E aí, módulo de 2 é 2, módulo de menos 2 também é 2, 2 mais 2 é 4. Se eu pegar o 4 e dividir por 2, eu tenho o quê? O 2. Então, aquela soma é o primeiro passo para você calcular a média desses desvios. O valor que você apresenta inicialmente é só para você identificar, eu ganhei e perdi. No segundo caso, como eu quero fazer uma média, tá bom? Dessas distâncias a partir do centro, eu vou colocar esses valores dentro de módulo. Voltando lá para a apostila. Então, vocês identificam isso aí, ó. O símbolo que eu já disse para vocês que aparece, que é esse sigma, significa uma soma, tá bom? Então, eu estou pegando a soma de todos os valores absolutos dos desvios. Cada diferençazinha daquela que eu fiz, coloco em módulo e vou somar todo mundo. Ou seja, eu vou ter valor positivo aqui. Aí uma outra pessoa pensou, ou uma outra pessoa pensou, tá? Vou falar devagar, que é um trava-língua legal. E se a gente, ao invés de pegar o módulo, e se a gente colocar o quadrado? Aí outra pessoa, outra pessoa, pode ser. E colocou o quadrado, chamado soma dos quadrados dos desvios. Está aí. Pegou aquele valor do desvio e colocou ele ao quadrado. Disse, eu posso colocar? Pode. Ele fez isso. Então, duas contas fáceis aí para mostrar. Ó. Se eu pegar o grupo A, quiser fazer a soma do valor absoluto, ou seja, a soma dos módulos, eu coloco cada valor do grupo A dentro de módulo e faço o seu somatório. Então, eu coloco o menos 2 dentro de módulo, está aí. O menos 1 dentro de módulo está aí. O 0 dentro do módulo, o 1 dentro do módulo e o 2. E aí eu vou encontrar como as respostas, ó, 2 mais 1 mais 0 mais 1 mais 2. Eu teria um valor total de 6. Ou seja, se eu somar todas as distâncias, lembrando, ó, se eu quiser fazer uma avaliação para o que está à minha frente, eu tenho referência a valor positivo. Se eu quiser fazer uma avaliação do que está nas minhas costas, é um valor positivo. Agora, tanto faz eu andar para frente quanto eu andar para trás. Eu vou andar o quê? 1 metro, 2, 3. Eu não consigo andar menos 2 metros. Eu posso recuar 2 metros se eu andar para trás. Mas não vou perder 2 metros. Ninguém perde distância. Tá bom? Então, é essa a ideia.
dos desvios, tanto faz por valor absoluto quanto quadrado. Então, eu colocaria menos 2 ao quadrado, o menos 1 ao quadrado, o zero ao quadrado, o 1 ao quadrado e o 2 ao quadrado. E aí, quando eu somar as respostas desses valores absolutos lá no grupo A, eu tenho como resultado o valor 10. Aí, por fim, como eu disse para vocês, a pessoa disse, ó, como eu calculei a média das notas, então a gente calcular a média desses desvios aí, dessas somas. Por meio destas, foi calculado o chamado desvio médio, tá? Que é descrito geralmente nos livros de estatísticas como DM, e o xizinho que aí está é só para você identificar de onde veio a informação. Como eu usei para o grupo A variável x, dm de x significa que eu estou calculando no grupo A. E a variância do mesmo jeito, só que você vai identificar a variância como VAR e coloca de onde você tirou a informação. Tanto o desvio médio quanto a variância são os cálculos de média dos desvios. Então, ó, eu identifico aí, vou somar todos, olha, somei todos aqui e dividi pela quantidade de somas que eu fiz. 5 somas, 4 somas, 8 somas, tanto para o desvio médio como para a variância. Ou seja, se eu pegar lá no grupo A, veja, o desvio médio eu calculei, o resultado foi 6. Fiz 5 somas, então 6 dividido por 5 dá 1,2. Eu tenho um desvio médio. Já para a variância, o resultado do quadrado das diferenças, a soma deles, deu o quê? Deu 10. E o 10 dividido por 5 foram 5 somas que eu efetuei, tem como resultado 2. Isso eu posso pegar no grupo D. E aí, quando eu peguei, ó, a soma dos desvios médio, quando eu peguei todos os desvios, o resultado deu 4. Tá? E aí, 4 dividido por 4 vai dar 1, desvio médio. Significa que eu estou dizendo a média do que eu ganho e perco é 1 unidade. Tá? E a variância também. No caso, a variância, quando eu calculei os quadrados e fiz a soma, deu 8. 8 dividido por 4 somas que eu fiz, o resultado dá 2. Tá? Então, podemos dizer que o segundo desvio médio do grupo D é mais homogêneo que o do A. Tá? Ó, o desvio médio que aqui está mais próximo do que o do grupo A. Tá bom? Enquanto a variância, tá, é igualmente homogênea, ou seja, tanto para o grupo A quanto para o grupo D, a variação que eu calculei na variância dá 2 unidades, ou seja, há um equilíbrio aí. Tá? Com relação ao desvio médio, ele é quase equilibrado, ó, tem uma besteirinha de diferença entre um grupo e outro. Isso ajuda em algumas pesquisas. Só que veja que variância, eu peguei os valores e elevei esses valores ao quadrado. E ao fazer isso, elevar ao quadrado, eu posso ter alguns problemas na minha análise. Aí alguém pensou disso, ó, como a gente fez ao quadrado, não é melhor a gente tentar voltar para ele não? Ou seja, e se a gente aplicar uma raiz naquele valor que eu coloquei ao quadrado? Será que daria bom? Fizeram-se as análises e disse que estava bom. Quando você aplica a raiz quadrada, você está calculando o chamado desvio padrão. Desvio padrão, que está identificado aí como DP, com a variável para dizer de onde eu tirei a informação, nada mais é do que você aplicar a raiz quadrada na variância. Então, desvio padrão nada mais é do que você aplicar a raiz quadrada na variância. E lá do grupo A que eu peguei, tá bom? Calcular o desvio padrão é raiz quadrada da variância que a gente viu lá 2. Tá bom? Chama a atenção o seguinte, ó. Olha a observação. Ambas as medidas de dispersão, desvio médio e desvio padrão, indicam em média qual será o erro, ou seja, erro é quanto eu ganhei ou perdi no desvio cometido ao tentar substituir cada observação, tá, pela medida resumo do conjunto de dados. Ou seja, eu tenho mais ou menos a ideia do quanto eu posso ganhar ou perder ao analisar estas. Então, professor, qual eu devo utilizar? Qual eu uso? Qual a melhor identificação?
Você é que vai determinar por meio dos estudos. O que eu apresento aí é o seguinte: e se tiver números repetidos, professor? Lembra o que eu coloquei? Ó, sempre que tiver um número repetido, eu vou colocar quantas vezes o número se repetiu. Lembra que no grupo D, C, todo mundo tirou 5? São 4 notas 5, então 4 vezes 5. Entendeu? Então, vou identificar quantas vezes o desvio apareceu. Cada desvio lá que você tinha, no quinto era zero. Então, 4 vezes zero dá zero. Zero dividido por 4 dá zero. Foram 4 notas que eu somei. Então, esse NI que está aí, pessoal, nada mais é do que identificando quantas vezes o número apareceu. E o N que tem aí, o Nzinho que tem aí, é literalmente identificando para a gente quantas somas eu fiz, já que eu quero calcular as médias. Tá bom? Desvio padrão não muda uma vírgula. Continua sendo a raiz quadrada do quê? Da variância. Nas notas que a gente tem, eu posso pegar as notas, os desvios e construir a tabela com cada uma das informações. Então, eu tenho aí ó, as médias, todas as médias são 5. E ver, ó, desvio padrão. No grupo A deu 1,2, no grupo B deu 2, no grupo C deu 0, no grupo D deu 1, no grupo E deu 0,8. Tem as variâncias, que podem acabar dando resultados iguais, ó, ou diferentes, depende da conta que você faz, e o desvio padrão. Professor, o senhor identificou, e tecnicamente eu não entendi muito não, isso daí. Vamos lá para você entender. Eu vou pegar esses valores que aí estão e fazer uma continha só para que você entenda o que é que isso significa. Observe aqui, ó. Vamos pegar a primeira informação, desvio médio. Aqui, ó. O que é que isso aqui me ajuda na informação do grupo A? Ele está dizendo o seguinte, ó, que a partir da média, o que eu ganhei e o que eu perdi, que é essa história do mais e do menos, foi em média 1,2 pontos. Então ele está me dizendo ó, que eu ganhei 1,2 pontos, significa que em média a maior nota seria 6,2 e o que eu perdi também foi 1,2. Ou seja, a menor nota estaria em quanto? 3,8. Se você olhar um pouquinho aqui, ó, você vai dizer, ih, professor, não dá muito bom não, que a menor nota foi 3 e a maior nota foi um 7. Então, há outras formas de eu tentar avaliar. Ter uma ideia do quanto eu ganhei e perdi. Aí eu peguei a variância. Na variância do que eu ganhei e perdi, significa como eu ganhei 2, a maior nota foi 7, e como eu perdi 2, a menor nota foi o quê? Foi 3. Aí você pode dizer, ah, isso aqui está bem melhor. O problema que aí está é que você pegou os valores e está colocando eles ao quê? Ao quadrado. E às vezes essa informação fica muito aquém do que realmente aconteceu. Então o quadrado não é muito bom não, né, professor? Algumas vezes não, depende do contexto que você está analisando. Se o quadrado não é bom, a gente vai pegar a última entrada. A média continua sendo 5 e o que eu ganhei e perdi, ó. Eu ganhei 1,41. Então a minha nota, se eu ganhei 1,41, passa a ser 6,41. Veja que o meu maior resultado aqui, ó, pegando o desvio padrão, é maior do que o resultado obtido a partir do quê? Do desvio médio. Eu tenho um melhor resultado aqui no desvio padrão do que eu tenho usando o quê? No desvio médio. E quanto eu perdi, professor? Se a gente for analisar. Se você for analisar, você, ao perder 1,41, sua nota é 3,59. Veja, é um resultado menor e que está mais próximo do 3 do que estaria onde? Lá no desvio médio. Aí você analisando em cada um dos casos. Não, professor, mas se a variância é melhor, por que é que eu vou usar os outros? Pega um outro exemplo. Se você for para o grupo B, por exemplo, quando você ganha, ó, vou ganhar e perder 8. O maior resultado, 5 mais 8, dá quanto? Dá 13.
que é muito maior do que o 9 que aparece lá. Ó. Aqui é 9. E se você perder 8, o seu resultado, ó, 5 menos 8 dá menos 3. Você não tem menos 3 pontos, você está devendo 3 pontos ao professor, aí é demais. E a menor nota que você tinha no grupo B é 1. É quanto? É 1. Quando você analisa o desvio médio, ele diz, ó, a maior nota seria o 7. E a menor nota seria quanto? 3. Aí você vai, professor, está mais ou menos. Está mais ou menos. Tá? Será que tem como eu ainda chegar mais perto um pouquinho aqui do 9? Porque eu preciso identificar, não necessariamente, pessoal, quando a gente calcula os desvios, significa que você vai pegar todos os resultados. Você está analisando uma média de como os seus dados estão se dispersando. Então, quanto mais próximo você chegar dos valores, melhor você identifica esses resultados. Quando eu pegar o desvio padrão no grupo B, observe que quando eu estiver ganhando, a média é 5, eu estou ganhando 2,8, ou seja, a minha nota vai subir o que antes era 7 com desvio médio, para agora 7,82, que está mais próximo a quanto? Ao 9. Ó, eu dei uma melhorada, eu cheguei mais perto. Assim como, quando eu pegar um valorzinho menor, na hora de calcular, 5 menos 2,8, 2,82, você vai achar como resultado 2,18, que está ainda mais próximo do 1 do que o 3 que você tinha achado antes. Ou seja, com os desvios, você tem uma aproximação de onde os seus resultados se concentram. Não quer dizer que você vai pegar todos os valores. Quer dizer que você consegue encontrar uma aproximação mesmo daqueles resultados que ficam mais na borda de toda a informação. Ah, professor, mas onde a gente usa isso e para quê? Eu vou dar 2 exemplos comerciais e aí mostrar para vocês o dia a dia da gente. Vamos lá, voltando para a apostila. Então, exemplos aí. Ó. Você vai, o Procon foi lá, fez análise de feijão em alguns supermercados. Vejam que analisou arroz e feijão em 6 supermercados diferentes. Ele quer saber, para informar o consumidor, o seguinte: ó, o quanto esse preço variou. Assim, o quanto a loja mais cara está mais cara e quanto a loja mais barata está mais barata. E ele quer saber o quanto o preço tem o desvio do preço a partir da média, o quanto mais ou menos eu teria de ganho ou perca, independente se eu analisasse mais lojas ou não. Vamos lá, ou seja, ele pede aí que você calcule a média, a variância e o desvio padrão em cada um. Então, qual alimento apresenta os preços mais homogêneos? Como assim? Aquele valor que menos se distancia da média. Vamos ver então. Se eu calcular o arroz, em média, a gente sabe, vou somar todos os valores que o Procon pegou dos preços de arroz e dividir pela quantidade, são 6. Ou seja, o arroz ficou em média R$ 7,99. Tá? O quilo do arroz. Já faz um tempinho. Não muda as planilhas, não, pessoal. Já faz um tempinho. Aí ele pegou, calcula a variância. Quando ele calculou a variância, ele achou como valor R$ 1,025 centavos. Tá? 0,25 centavos. E no desvio padrão ficou em torno de R$ 1,012 centavos. Veja que o desvio padrão me dá uma aproximação melhor do que eu tenho da média. Tá? Então eu dizia, opa, tá melhor aí. No feijão, eu somei todos os valores e dividi pela quantidade. São 6. Então tem aí, ó, o preço médio do feijão, R$ 8,69. Calculei a variância. Na variância que eu calculei, eu encontrei como uma aproximação de distância R$ 1,26. Quando eu calculei o desvio padrão, eu achei como valor o quê? A raiz quadrada da variância, que dá R$ 1,12. O que é que isso quer dizer para mim?
Ó, quando você analisa esses valorzinhos que estão aí, você veja, ó, peraí, o arroz, ele se distanciou da média R$ 1,012. E no desvio padrão do feijão, ele se distanciou R$ 1,12. Significa, portanto, que o arroz, se eu voltar aqui um pouquinho e vocês vão analisar, ele é mais homogêneo, ou seja, ele se distancia menos da média do que o feijão. Vai se distanciar menos. Eu não vou fazer comparativos, tá? Entre os desvio padrão, entre as variâncias, tá? Eu consigo entender que eu tenho um pouquinho melhor, uma qualidade nas minhas distâncias no arroz, tá bom? Ou seja, o preço do arroz é mais equilibrado entre os supermercados, tá bom? Do que o do feijão, por causa de alguns centavos. Lembrando, não quer dizer que todos estão perto ou são aquele valor. Sendo o preço médio de R$ 8,69, eu posso achar feijão a R$ 9,90, como eu posso achar feijão a o quê? A R$ 7,50. A média é essa. E o arroz, com a média é de R$ 7,99, R$ 8,00. Tá bom? Entre a variância e o desvio padrão, veja, a média é que o arroz varia entre 9, certo? Diferente do feijão. E o menor valor é o quê? R$ 7,00 mesmo. Então está entre 7 e 9, eu estou mais equilibrado aí. Nas questões do dia a dia, professor, que o senhor falou, como é que a gente pode ver isso? Vamos lá. Pessoal, no caso aqui, o Inmetro. O Inmetro usa bastante disso para criar, por exemplo, o quê? Para validar aquelas balanças que a gente tem. Então, quando ele vai validar, existe uma tolerância de erro. Tá? Esse erro que ele calcula para dizer se o produto pode ir para o mercado, se está tudo dentro do padrão, igual a embalagem indica, é exatamente a ideia dos desvios. E aí, por exemplo, ele tem 3 classes, tá bom? Para calibrar os pesos padrão de alta precisão, com tolerância extremamente rigorosa, tá? Para calibrar instrumentos de alta precisão e verificação de pesos padrão de classe F1. Então, tem algumas classes aqui, tá? O que a gente mais usa é dessa classe aqui, ó. M1, M2, M3, que são o quê? As balanças comerciais comuns. Para que isso? Por que o erro? Para você ter ideia. No de tolerância quase zero, tá? Significa que a cada 1 quilo, ele pode errar para um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá aqui, ó, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, 1,6 miligramas. Isso significa o seguinte, para vocês terem ideia. 1 quilo, a gente sabe, tá querendo ou não, desde o ensino fundamental, tem 1.000 gramas. E 1 grama tem 1.000 miligramas. Isso significa o seguinte: para cada 1 quilo de produto, eu teria 1 milhão, tá, deixa eu botar aqui, 1 milhão de miligramas, para você ter ideia. Então, produtos farmacêuticos, que você precisa da dosagem, ela está bem calibrada, tá certo? Porque na hora que você toma a dosagem da medicação, você não tem problema. Isso significa o quê, ó? Que se você pegasse 1 milhão de litros, tá? No caso de quilos, do produto, você iria errar com esse peso padrão, por exemplo, o E2, mais ou menos 1,6 miligramas. Se eu convertesse isso em dinheiro, seria o seguinte, ó. Se você tivesse R$ 1 milhão na sua conta, o erro para calcular seria, tá? Você tem R$ 1 milhão. Vou botar aqui a referência. 1 milhão. O erro na contagem deveria de ser mais ou menos R$
e 60 centavos. De 1 milhão para R$ 1,60. Do tipo F1, ó, ele aceita um erro, ou seja, quando ele vai fazer a medição lá de calibragem, de 5 miligramas, ou seja, para R$ 1 milhão na sua conta, você erraria agora no máximo R$ 5, ganhando ou perdendo. E se for de balança comercial, tá? Por exemplo, aqui M1, uma tolerância aceitável é de mais ou menos 50 miligramas. Seria de novo para R$ 1 milhão, tá vendo? Para cada 1 quilo. A referência aqui eu estou pegando R$ 1 milhão. Você teria o aceite de R$ 50 ganhando ou perdendo. Então a ideia de desvio padrão a gente usa muito no nosso dia a dia. Para quê? Para você ter certeza que o produto que está sendo vendido a você está de forma correta, você não está sendo enganado, né? Dependendo do produto, você pode ter uma variação um pouquinho maior ou menor, mas isso são exemplos de aplicações. Aí você pode dizer, certo, professor, tudo bem, mas eu não sou do Inmetro, nada, e se eu tiver problema, eu uso o computador. Sendo assim, deixa eu mostrar a vocês nos softwares como seria o procedimento. Aí na tela de vocês vão ter dois softwares. Um que é bastante conhecido, tá? Pago, e o outro é gratuito. Em ambos executam a mesma ideia. Tá? Em ambos você pode fazer as mesmas contas. Você vai utilizar para fazer as contas de desvio médio, desvio padrão. Ah, professor, vou fazer e descrever, calcular as médias e tal. Vamos lá então. Pegar vou botar os mesmos valores nos dois, tá bom? 15, 21, 37, 59, 11. Ó, coloquei. E vou colocar a mesma coisa no outro, tá bom? Ó, 15, 21, 37, 59, 59, 11. Os mesmos valores. Na hora que você vai pedir, seja em um ou em outro, tem que ter cuidado. Por exemplo, a média, na hora que eu vou escrever média, porque à medida que você começa a digitar, ele vai apresentando um monte de forma. Tá lá, se eu colocar ó, letra maiúscula, M, aí ó, aparece no pago. Maior, maiúscula, market array, tá? Map, married, e ele vai aparecendo aí. Não, eu quero média. Se eu colocar ME, aparece média aí, ó. MED, a primeira medida. Só que se você ler ao lado, tem lá, retorna a mediana ou o número central. Se você não prestar atenção nisso, você pode acreditar que isso é o quê? A média. Quando na verdade é a mediana dos valores. Veja que os valores estão desorganizados. Se estão desorganizados na hora de eu colocar, ó, que era a média, a mediana. Então vou colocar para calcular, calculei e ele vai me dar o 21. Porque o 11 que eu coloquei na última posição, ele entende, coloca na primeira, faz uma ordem crescente para calcular. Se eu quiser calcular a média, eu tenho que colocar M. Como é que se escreve média com acento? Acento é, olha, o primeiro valor que aparece é a média. E aí eu escrevo a média de onde eu quero. Tá? A moda, a mesma coisa. No outro, professor, e no outro? É a mesma coisa. Primeiro, se você vai achar como resultado, coloca igual, escreve, ó. Mede, do mesmo jeito do pago, ó. Mede, retorna a mediana de uma amostra. Aí eu posso colocar do mesmo jeito. Tá? Eles vão fazer basicamente os mesmos resultados. Tá? Quando eu vou calcular. Mediana e média, ó. Veja que quando eu começo a escrever, ele pergunta a média geométrica, harmônica, porque eu tenho que informar para ele qual é o tipo de média que eu vou calcular. Média simples. Média. Tá? Vou botar aqui também para vocês. Quem tiver numa tela do computador fica melhor. Tá lá, o mesmo valor. O problema agora é no seguinte, ó. Eu vou até ampliar.
nos dois. E se eu não quiser achar a média? E se eu quiser achar, por exemplo, tá, os desvios, tá, de posição? Como é que eu vou fazer? Então, se eu quero calcular, por exemplo, o desvio médio, começa a escrever. Ó. Desvio. Aí olha o que aparece aqui para mim. Ó. Desvio médio. Retorna a média dos desvios absolutos. Está vendo aí? Mas também aparece ó, um dev ponto A. Tá, ó. Desvio. Aqui embaixo eu tenho o desvio médio. E embaixo, ó, desvio padrão. Desvio padrão tem duas letrinhas aqui, ó. Desvio padrão A, desvio padrão ponto P. No desvio médio, ó, ó, tem que botar o acento, senão ele não vai entender. Tem que botar exatamente, ó. Vou colocar A1, A5. No desvio padrão agora, ó. Desvio, se eu não colocar o igual para ele entender que é uma fórmula, não vai. Desvio padrão. Olha o que acontece agora no A. Ó. Se eu colocar esse PAD ponto A, ele aparece para mim, ó. Calculo o desvio padrão a partir de uma amostra. E o ponto P, professor? Calculo o desvio padrão com base em uma população. Ora, qual é a diferença entre um e outro? Qual é a diferença entre eles? Ó, vou colocar desvio PAD ponto A, desvio padrão, a morte de população tem que dar o mesmo resultado. Tá lá, A1, A5. Desvio padrão da amostra. Tchum. Agora, desvio padrão da população. A1 até A5. Professor, deu ruim. Por que deu diferente? Ah, esse está com problema, esse software aí está com problema. Eu vou no outro. No outro que é, eu pago, está com problema. Os cabos errados, deram bug. Eu vou fazer no outro. Vamos lá, fazer no outro aqui, ó. Tá? De novo, se você quiser calcular os desvios, ó, comece a escrever, tá lá, ó. Desvio ponto médio, do mesmo jeito do pago, tá? Só que aqui eu tenho uma diferençazinha, ó. Nos desvios padrões, ele não tem ponto A e ponto B, tem desvio PAD e desvio PAD ponto A. Qual é a diferença? Vamos lá, ó. Desvio padrão. Ó, ponto A e ponto P, aí de novo, ó. Qual é a diferença entre eles? No desvio padrão, ponto A, você vai ver, ó, uma amostra. E no ponto P, uma população. De novo, professor, essa ideia de amostra de população? Sim. E se você colocar ambos para calcular, você vai ver. Vou só pegar o desvio padrão da amostra. Tá vendo? Bate do mesmo jeito que o outro. E na população vai bater também. E agora? Pessoal, não mencionei, porque a gente geralmente mexe com amostras, mas dependendo do livro de estatística que você pegar, a diferença entre um resultado e outro é que em amostras, tá bom? Em amostras, ele pega um valor a menos. Ou seja, em vez de dividir todo mundo por n, ele divide por n menos 1. Tá bom? Por isso o valor dá um pouquinho acima. Porque quando a gente está pegando desvio padrão, tá? Ou calculando esses desvios a partir de amostras, ele pega o valor n menos 1 para fazer a divisão. Por isso que em amostras o resultado dá maior do que em populações. Aquilo que eu descrevi para vocês era como calcular nas populações, ou seja, você calcular os desvios a partir de todos os valores que vocês pegaram. Tenham cuidado ao utilizar o software, para que você possa utilizá-lo com
realmente, com a certeza, você precisa compreender o que é que ele está descrevendo. E eu estou mostrando isso a vocês. Tanto vale para os desvios, quanto se você quisesse calcular as variâncias, ó. Na variância, ó, tá vendo? Variância, aparece ponto P, calcula a variância com base na população. Ponto S, na amostra. E a ideia é a mesma do anterior. N-1 para a amostra e N para a população. S e P no gratuito, e se você for no pago, variância, aí tem, ó, ponto A, você vai ler que é com base na amostra, e ponto P, com base na população. E, de novo, vale a regra. Para a amostra, N-1, e para a população, a divisão por N. O modo de calcular não muda, a ideia não muda. Eu estou chamando a atenção aqui, porque pode, na hora que vocês forem descrever no software, tá, me dar um resultado e ele realmente não ser o resultado válido, porque você não soube entender o que o computador estava dizendo. Beleza? Vamos voltar para mim. Sendo assim, pessoal, nós terminamos aqui toda a ideia básica de estatística que vocês vão precisar. Peço a vocês que revisem todo o conteúdo, tá? Não tem conta difícil, as contas são fáceis para vocês compreenderem, tá bom? É fácil de você aplicar, vocês usam bastante isso no dia a dia. Vocês podem não entender como utilizá-las, mas vocês usam, tá? Para comprar carne, para quando você vai comprar um refrigerante, para saber se está sendo lesionado ou não, vocês precisam entender e até poder saber como escrever essas contas. Tá? Estudem essa parte básica de estatística, que ela é fundamental para a vida de vocês. Tá bom? Então é isso. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!